Galera, Provérbios 17:17 diz: o amigo ama em todos os momentos. É o irmão na adversidade. Eu me recordo em alguns momentos da minha caminhada cristã, onde estou ainda em constante amadurecimento, onde eu precisei ser corrigido e trabalhado, confrontado em algumas áreas da vida. Nem sempre foi tão natural ou confortável ouvir algumas repreensões e correções, mas eu vejo que foram muito benéficas. E eu entendo que essas pessoas falaram essas verdades em amor, né? Que me ajudaram a crescer em maturidade e em estatura. E eu gostaria de te falar um assunto aqui que é um pouquinho, talvez, interessante pra gente refletir, tá bom? Eu acredito que em determinados momentos da nossa caminhada cristã, à medida que a gente vai crescendo em amadurecimento, em profundidade no Senhor, em relacionamento com pessoas, algumas coisas e situações podem surgir e vir à tona. Em determinados momentos, uma amizade verdadeira, ela vai exigir repreensão, não é? Então cabe a nós, como verdadeiros amigos, usarmos dessa verdade com esse amor e essa graça, tanto na área de saber corrigir, como também na área de entender e levar a repreensão de uma maneira saudável e boa. Assim como eu muitas vezes fui corrigido, já fui repreendido e de fato trouxe muito crescimento. Em determinados momentos da vida eu tive conversas um pouco mais difíceis sobre coisas que eu precisava ouvir, que me ajudaram a crescer em maior maturidade, em ser mais comprometido no meu caráter, em crescer mais em determinada área necessária em determinado momento e em crescer para cada vez me tornar talvez um homem, eu entendo, mais apto e mais maduro para realizar aquilo que Deus tem nos forjado a sermos, não é? E eu entendo que também em determinados momentos a gente pode ser esse canal de bênção para certas pessoas, para certos amigos, para certas pessoas que estão no nosso círculo de amizade talvez um pouco mais íntimo, entendeu? E aí que tá a gente ter essa sabedoria e discernimento para sempre trazer a verdade em amor, entende? E eu acredito que antes de qualquer coisa, a gente precisa demonstrar amor, interesse, não é? Pela pessoa e também a ponto de se importar com ela para ajudá-la em determinados momentos, ou trazer um pouco de clareza, direção, ou às vezes algum insight que não necessariamente fica sempre claro, não é? Aí tem uma história de uma situação onde houve um círculo de amigos que estavam comentando algo sobre determinado amigo e até que um dia eu fiquei sabendo um pouco da situação e, enfim, aquele amigo não estava fazendo necessariamente algo numa intenção ruim ou algo assim, mas meses depois, a gente conversando, eu lembro que eu tive a oportunidade de comentar sobre isso e eu lembro que ele falou assim: nossa, poxa, muito obrigado por compartilhar. Eu, na verdade, nem fazia ideia disso. E, pô, podia ter me falado antes, né? E eu fiquei pensando, caramba, poxa, de fato, podia ter trazido isso antes. Mas talvez pelo fato da inconveniência, de não querer tocar no assunto, que era um pouquinho mais chato ou mais complicado, entende? Eu acabei não, de fato, demonstrando talvez um amor tão profundo como eu poderia ter mostrado, talvez se eu fosse um pouco mais breve nessa abordagem, entendeu? E olha só, galera, eu acho que muitas vezes talvez a nossa indiferença ou ignorância possa levar a gente a ser conivente com algumas coisas. Eu não acredito que isso é uma verdadeira amizade, é se importar tanto com nossos amigos em amor a ponto de ser ignorante com algumas coisas que a gente está ciente do que estão acontecendo, né? Então, eu vi uma frase muito legal no YouTube que fala que o comportamento não é o problema, mas às vezes é só uma expressão de algo maior, entendeu? Então, muitas vezes a gente precisa entender um pouquinho mais o que há por trás, entendeu? O que está levando determinada atitude, o que está acontecendo, porque não necessariamente é algo de fato intencionalmente ruim, entende? Mas às vezes é algo que não está certamente tão claro às vezes, e é muito legal porque a gente pode usar dessa proximidade de relacionamento e amizade para abordar alguns temas, não é? E olha só, galera, o que Ezequiel vai falar no capítulo 3, vai falar que
Se a gente sabe que um irmão tem alguma pendência, alguma coisa, sabe? Ou ele está em alguma iniquidade e a gente não o alerta, nós somos responsáveis pela morte desse irmão, pelo que possa acontecer, entendeu? Então, cabe a nós essa responsabilidade de alertarmos muitas vezes e de termos a maturidade também de sabermos receber, entendeu? Em Gálatas 6, versículo 1 e 2 vai falar que se alguém for surpreendido em pecado, nós deveremos restaurá-lo com mansidão, entendeu? Depois, mais à frente, vai falar para levarmos os fardos uns dos outros, entende? Então, assim como nós podemos fazer isso com pessoas, eu acredito que pessoas fizeram isso conosco. Assim como muitas pessoas já trataram na minha vida, já tiveram que ter umas conversas um pouco mais difíceis, mas que me ajudaram tanto em amor, não é mesmo? E foi tão benéfico e trouxe tanto crescimento em determinadas situações. E antes mais, eu diria que até mais importante do que o assunto a ser tratado é a abordagem a ser dada, entendeu? Então, por mais complicado às vezes que o assunto possa ser, uma abordagem feita de maneira sábia e direcionada pelo Espírito Santo pode ser muito benéfico, entende? Então, numa seguinte situação, onde a gente pode entender um pouquinho mais, buscar se interessar ali pela pessoa, demonstrar verdadeiro interesse naquela amizade, entende? Para buscar entender o que está acontecendo, como é que está indo determinada situação. Eu acho que é mais importante do que a gente simplesmente chegar e só, sabe, ser direto ou ríspido ou grosso, sem entender de fato o que está acontecendo. Então vamos, antes de nos interessarmos pela solução, interessarmos pela pessoa, pelos sentimentos, entende? Porque eu acredito que isso era algo que Jesus faria, entende? De fato buscar um relacionamento, buscar uma proximidade e a partir daquilo, sabe, ajudar e direcionar numa tratativa que seja mais saudável e sábia, entende? Então o que Provérbios vai falar em capítulo 28, versículo 23? Quem repreende o próximo obterá mais favor do que aquele que só sabe bajular, entende? Então, aquele que repreende, aquele que às vezes aborda um assunto que é um pouco mais complicado, no final das contas vai ter mais favor do que aquele que busca só ser lisonjeiro ou fala palavras que apenas agradam. E eu lembro nitidamente de pessoas que muitas vezes tiveram conversas um pouco mais difíceis ou às vezes abordaram algumas coisas que eram um pouco mais complicadas comigo, que hoje de fato eu tenho um grande carinho e referência por elas e amor, porque de fato foram pessoas que trouxeram um pouco mais de clareza em determinados momentos que eu precisava ter, e isso foi muito saudável para mim. E hoje eu tenho como grandes amigos a ponto de que eu posso confiar, entende? E ser honesto e também ouvir o que eles têm para falar, entende? E em Provérbios 17:9 vai dizer que aquele que cobre uma ofensa promove o amor, entende? Então é muito interessante, galera, porque a gente tem a oportunidade de também, sabe, cobrir de repente alguma coisa de certa forma e trazer esse amor representado através desse relacionamento, dessa intimidade, dessa busca de buscar entender de fato o que está acontecendo, beleza? Então eu acho que é muito bacana a gente ter isso em mente, tanto esse encorajamento da gente saber direcionar um possível direcionamento, um possível conselho talvez, mas de fato se importar em como aquela pessoa está, em como ela vai, entende? Se importar em amor, entende? E ter essa preocupação no bom sentido, assim como eu acredito que Jesus teria, entende? E da mesma forma, nós sermos maduros o suficiente a ponto de sabermos ouvir repreensões, a ponto de sabermos escutar direcionamentos que podem nos levar a níveis mais profundos de maturidade, de caráter, de desenvolvimento como pessoas, entende? Então, vou fazer uma oração aqui e desejo que a gente possa não ser conivente às situações alheias, mas possamos ser amigos verdadeiros, a ponto de falarmos verdades que precisam ser ditas e também ouvirmos verdades que precisam ser nos precisam ser faladas também. Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, de entendermos um pouquinho mais de quem Tu és. Pedimos que o Senhor nos ajude ao longo das nossas amizades, para que possamos, Deus, acima de tudo, nos importarmos, Deus, com pessoas e amarmos pessoas da mesma maneira como o Senhor nos amou. E que, quando necessário, Pai, o Senhor nos dê graça
para falarmos a verdade em amor e também sabermos, Deus, receber a verdade em amor. Te agradecemos por tudo, pelo teu amor, tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Abração, galera. Valeu.